O grito que estava preso na garganta saiu, com a torcida no gramado da Arena Condá. Mas antes disso, o palco do acesso da Chapecoense teve muito nervosismo. A Chape até começou bem em campo. Doma deu trabalho ao goleiro Vladimir. Mas a tensão ficou muito mais presente quando o Goiás abriu o placar contra o Remo, em Belém. E Perotti saiu de campo lesionado. Neto Pessoa, que entrou no lugar do camisa 9, mandou perto no primeiro toque na bola. Marcinho tentou trazer a torcida com um chute de fora da área. Só que o Atlético Goianiense estava louquinho para atrapalhar qualquer festa. E Yuri fez o goleiro Léo Vieira trabalhar. E Luizão quase abriu o placar. O nervosismo diminuiu um pouco no fim do primeiro tempo. Everton foi derrubado dentro da área. Pênalti. E se era de frieza que a Chape precisava, Walter Clar, com toda a calma do mundo, deslocou o goleiro e fez 1-0. O resultado do Criciúma, que empatando com o Cuiabá fora de casa, ia colocando a Chape no G4. E a situação ficou melhor quando o Remo chegou ao empate contra o Goiás. O segundo tempo trouxe mais nervosismo, com o Atlético Goianiense dominando a bola, mas sem tanta inspiração. O gol do Cuiabá em cima do Criciúma colocou a vaga na Série A no domínio da Chape. Se vencesse, o Verdão subiria. E o 2-0 ficou perto quando o Ítalo chutou da entrada da área. E a trave também evitou um gol que seria de alívio para a Chape. A tensão durou até o fim da partida. Luizão ainda foi expulso aos 43 e a Chape gastou tempo. E era mesmo questão de tempo para a Chape voltar para a Série A. O apito final trouxe a emoção do time que fez o improvável e da torcida que nunca deixou de acreditar. Acreditar com A maiúsculo. A de Chapecoense na Série A. É a terceira vez que a Chapecoense sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Duas delas teve como técnico Gilmar Dalpozo. E a celebração começou ainda na sala de imprensa da Arena Condá, com festa dos jogadores. Se eu falar que é um grupo família, todos os jogadores que subiram vão falar que é um grupo família. Quem tá lá dentro, você tá lá dentro, você sabe que a gente realmente é uma família, que tem brigas, que tem cobranças, que tem jogador que chega emburrado porque não joga e toma cobrança também. Tem jogador que às vezes está jogando muito e acha que não vai ser substituído. Tem o paizão Gilmar, que cobra a gente, abraça a gente quando precisa, o Maringá que faz esse intercâmbio todo. Então, cara, foi um grupo muito próximo. A gente aproximou a tia da cozinha com o presidente. O verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre. Depois tratou de segurar o resultado, de administrar o resultado, né? E a apreensão maior era nos outros jogos. Teve um momento que o Goiás estava vencendo de 1-0, depois o Remo virou para 3-1. O Criciúma estava empatando, teve o Filipinho expulso no primeiro tempo e depois acabou perdendo o jogo. Então foi uma tarde de tensão, uma tarde tensa na Arena Condá, mas que culminou com uma grande alegria que foi a vitória de 1-0, o Chapecoense fez aquilo que tinha que fazer, e aí os demais resultados, e eu não tinha dúvida nenhuma de que o Goiás não venceria do Remo, não venceria o Remo lá no Mangueirão, e de fato não venceu, perdeu de 3-1, então a gente ficava preocupado porque está 1-0, daí no segundo tempo o Atlético tocava a bola bastante, tocava para lá e tocava para cá, e não chutava, digo, mas daqui a pouco os caras chutam, olha o pênalti aí, pênalti claríssimo, né, cara? O jogador do Atlético foi infeliz ali, errou o tempo de bola e cometeu uma falta dura em cima do Everton e foi pênalti. E o Walter Clar, o mais chapecoense, o mais paraguaio dos chapecoenses, bateu com categoria e acabou fazendo 1-0 e foi o que deu no jogo, né? Depois no segundo tempo foi administrar, foi segurar o resultado
esperar o final do jogo e começar a comemoração, que foi em grande estilo. O torcedor invadiu a Arena Condá, invadiu as ruas de Chapecó. Então, mais... Eu tenho essa convicção que eu dependo muito da Chapecoense, e a Chapecoense, eu penso da mesma forma, que depende muito do meu trabalho também, do nosso trabalho. Então é um casamento aí, mais uma vez, que deu certo. E eu considero a temporada, né? Porque quando a gente chegou ano passado, em 24, a Chapecoense estava numa situação ruim, estava na Série C, a gente tirou da Série C, manteve na B, e agora esse ano, com continuidade, a gente chegou mais uma vez para a Série A entre os melhores clubes do Brasil. Isso é fantástico, é sensacional. Estava em dúvida de voltar para a Chapecoense, porque realmente a situação era difícil. Coisa inédita também, a minha esposa, ela sempre me ajuda em tomar algumas decisões. Ela não queria que eu viesse para a Chapecoense, porque realmente ela ficou com medo que eu manchasse a minha história. E aí um ato de coragem minha, de chamar o Maringá nesse processo. O meu pai falou uma coisa que foi marcante, porque quando a Chapecoense ligou, ele estava doente e ele não queria que eu fosse para o Nordeste treinar, porque ficaria muito longe dele. Ele disse: filho, gratidão e coragem. Aí quando ele veio, foi estupim. E aí eu me fortaleci nessas pessoas, e aí a gente veio e teve um recomeço que foi determinante. Se cai para a Série C, é muito difícil retomar de novo, e aqui nós estamos na Série A. Gilmar Dalpozo, técnico histórico da Chapecoense. Gilmar, Arena Condá tem vários espaços aqui. Onde é que vamos colocar a estátua de Gilmar Dalpozo por aqui? Quer escolher ou tu vai deixar para o pessoal escolher? Vamos fazer o seguinte: primeiro tem que decidir se eu mereço, né? E aí depois fazer uma enquete. Eu acho que